Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Salmo 123, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. E o salmo de hoje vai justamente de encontro com o ofício da festa dos santos inocentes mártires, que refletem uma história de dor e lágrimas provocadas pela crueldade de Herodes. Os santos inocentes não chegaram sequer a tomar consciência de si mesmos. Suas vidas não puderam desabrochar. Seus lábios foram impedidos de louvar a Deus. Porém, seu sangue inocente banhou a terra e ficou à espera de outro sangue inocente, o de Jesus, derramado em resgate da humanidade pecadora. E nesse ciclo ainda de Natal, refletir sobre os santos inocentes mártires é refletir sobre o valor da vida, a importância da encarnação, a manifestação da fé e a esperança. Os santos inocentes são imagem do próprio Jesus, que se identificou com os mais pequeninos do reino. Infelizmente, até os dias de hoje, há várias ideologias que destroem a vida, que assassinam crianças, sejam em guerras, sejam pelo aborto, enfim. Há ainda mentalidade e estruturas de poder que destroem a vida desde a sua manifestação mais simples até em outros tipos de manifestações. A presença de Herodes aqui nos apontam para uma figura de um anticristo, assim como nos dias de hoje nós temos pessoas que se colocam numa posição de anticristo. Não que seja o anticristo em si, mas a forma da pessoa de se manifestar é contra os princípios da vida e os mandamentos divinos. Na primeira leitura de hoje, na primeira carta de São João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10, e capítulo 2, dos versículos 1 ao 2, começa de uma forma de uma orientação. Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. E é interessante essa relação entre luz e trevas para exatamente exemplificar a postura de um cristão, ou a postura daquele que deve caminhar no caminho que é Jesus. E novamente, nos dias de hoje, há posicionamentos de pessoas, ideologias que são de trevas. E o posicionamento de um cristão ou o posicionamento de uma pessoa que tem o mínimo de consciência e bom senso manifestará luz. A luz simboliza a verdade e a santidade de Deus, contrastando com as trevas, que representam o pecado e a alienação espiritual. Andar na luz, conforme está na leitura, implica viver em conformidade com os mandamentos de Deus. Isso certamente não quer dizer que vai ser fácil, mas é preciso. É preciso continuar na caminhada.
E no capítulo 2 da leitura, no versículo 1 está assim: Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Vejamos bem, a carta aqui é para um fortalecimento na fé, um fortalecimento espiritual, para que tenha esperança e bom ânimo na caminhada. E sabendo que a realidade do pecado é uma realidade existente na história do ser humano, ele coloca assim: se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor. Existe sim a realidade da queda humana, mas existe muito maior e superior e infinitamente mais profunda a graça de Deus manifestada em sua misericórdia e sua justiça em Cristo Jesus que nos perdoa. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Então devemos sempre tomar cuidado nessa esperança ainda natalina de que o nascimento da fé, o nascimento da esperança deve brotar de uma experiência profunda com Deus. Nós não podemos simplesmente nos apegar ao desespero de acharmos que tudo aquilo que nós fazemos é sinal de desgraça ou derrota. Não. É preciso pegar tudo isso, buscar a luz, discernimento, reflexão sobre a necessidade de conversão e viver uma vida nova. Não podemos ficar carregando os pesos do passado, mas sim olhar para um futuro em esperança de Cristo que nos liberta. E no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 2, dos versículos 13 ao 18, narra exatamente a dimensão de que Jesus, Maria e José precisam fugir. E Mateus escreve para a comunidade de cristãos de origem judaica, destacando a realização das profecias do Antigo Testamento. E esse trecho sublinha a ameaça à vida do Messias desde sua infância e a proteção divina sobre ele. A fuga para o Egito, por meio de uma comunicação divina por sonhos, é recorrente em Mateus, e José obedece prontamente. Ter fé não é que as coisas se resolvam ou que Deus resolva para nós. Se José não tivesse se preocupado com o bem-estar da sua família, ele não teria se movimentado. E diferentemente que ocorre em certas espiritualidades, nós queremos simplesmente que Deus mostre as respostas, mas muitas vezes nós não estamos observando, ou para ter a resposta, nós precisamos sair encaminhada, não fugindo dos problemas, mas sair encaminhada buscando uma resposta. E Jesus está aqui numa situação de refugiado e solidário. E podemos analisar que a fuga de Jesus para o Egito identifica com milhões de refugiados ao longo da história. Ele partilha do sofrimento humano desde a infância, sendo solidário com os marginalizados e perseguidos. Isso aqui não se trata de reduzir o papel de Jesus na história. E vejamos uma dimensão de sofrimento que, desde o nascimento de Jesus, ele enfrenta a perseguição, prenunciando o sacrifício final da cruz. A encarnação e o Calvário estão interligados, revelando um Deus que assume plenamente a fragilidade humana. E não há problema algum, ou pequenez nenhuma, de assumir a fragilidade humana. Muitas vezes o ser humano acha que assumir a sua fragilidade vai o tornar fraco, muito pelo contrário. Nós nos fortalecemos a partir do momento que conseguimos entender as nossas fragilidades, trabalharmos as mesmas e viver bem com aquilo que somos e aquilo que podemos ser melhor em Deus. E que possamos fazer sempre essa experiência no Espírito Santo, buscando a conversão. Que os santos inocentes mártires roguem por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.